Olá, torcedores do Brasil e do mundo! Hoje vamos falar pela primeira vez de um time da Itália, a Roma da Itália, que teve como um dos maiores jogadores o brasileiro Paulo Roberto Falcão. Tem uma história bonita que vocês verão ao longo deste episódio. Se vocês gostarem do vídeo, por favor, curta, compartilhe, comente este vídeo. Assim você estará ajudando o canal e o vídeo a ficar melhor ranqueado no YouTube e poderá ser visto por mais pessoas. Muito obrigado pela presença e até o próximo domingo com mais uma história de um time de futebol. A Roma é da cidade de Roma, logicamente, fundado no dia 22 de julho de 1927. As cores do clube são o vermelho-púrpura e o amarelo-ouro, as mesmas do brasão da cidade, herdadas das antigas bandeiras do Império Romano. Manda os seus jogos no Estádio Olímpico de Roma, com capacidade para cerca de 73 mil espectadores. O apelido é Giallorossi, que significa em italiano amarelo-vermelho. O mascote oficial é o Rômulo, um boneco em forma de lobo, e a escolha deste mascote tem a ver com a história da fundação da cidade de Roma, pois os responsáveis pelo início da construção do Império foram os gêmeos Rômulo e Remo, que quando crianças foram alimentados por uma loba. O time da Roma se constituiu graças à fusão de 3 das equipes de futebol da cidade, a Alba Audace, o Roman e o Fortitudo Pro Roma. Tal decisão foi tomada tendo em vista o desejo de Italo Foschi, na época secretário da Federação Romana e do Partido Nacional Fascista, e presidente do Fortitudo Pro Roma. Da fusão também faria parte a equipe da Lazio, mas no final o seu presidente não concordou e o time acabou ficando de fora do acordo de fusão. O primeiro presidente da nova sociedade foi mesmo Italo Foschi, porém permaneceu por apenas um ano no cargo, devido a compromissos políticos, passando o cargo para Renato Sacerdote, que ficou no cargo até 34 e retornou à presidência do time nos anos 50. Italo Foschi morreu em 20 de março de 1949 de infarto, ao saber que a sua Roma estava perdendo uma partida contra a Sampdoria por 2-0. A Roma conquistou seu primeiro troféu já na temporada de 1927-28, vencendo sobre o Modena a Copa Coni, tendo como principal jogador Attilio Ferraris, que também fazia parte da seleção italiana. Nos primeiros anos de existência, a Roma jogava provisoriamente em Motovelódromo Apio, enquanto aguardava o término da construção do novo estádio para onde se transferiu e jogou até os fins da década de 30, o Campo Testácio. A equipe daqueles anos mostrava um jogo forte e destemido em frente a qualquer adversário. Alguns dos protagonistas de tal período foram, além do capitão Attilio Ferraris, o goleiro Guido Massetti, campeão mundial com a Itália em 38, o médio Fulvio Bernardini e o centroavante Fiumano Rodolfo Volchi, que marcou 103 gols com a camisa rubro-amarela. Após uma década de boas campanhas, na temporada de 41-42, a equipe alcança o seu primeiro triunfo importante, o Scudetto, conquistado em junho de 42, após a vitória sobre o Modena por 2-0. Muitos não acreditavam que a Roma poderia ser campeã italiana, já que a equipe havia terminado na 11ª colocação na temporada anterior. Pela primeira vez na história, o título italiano havia sido vencido por uma equipe do centro da Itália. O personagem da conquista, com 18 gols marcados, era um jovem atacante, Amedeo Amadei, que estreou na equipe com 15 anos de idade e até hoje é o mais jovem jogador a marcar um gol no campeonato italiano, e ao todo ele marcou 101 gols. Em 1953, a Roma passou a mandar seus jogos no novo Estádio Olímpico e contratou do Peñarol o uruguaio Alcides Didia, ala de grande classe e autor do gol da vitória de sua seleção contra o Brasil na final da Copa de 50. Didia ficou no Roma até 1961.
Os principais jogadores dos anos 50 foram o uruguaio Didia e o brasileiro Dino da Costa, atacante que foi artilheiro da temporada 56-57 com 22 gols. Da Costa tornou-se ídolo da torcida romanista graças às suas ótimas atuações nos derbys, onde marcava frequentemente. Outro pilar da equipe da história rubro-amarela foi Giacomo Lozzi. Capitão e defensor do time, Lozzi é, ainda hoje, o jogador com mais partidas com a camisa da Roma, onde jogou de 1954 a 1969. Sua afeição ao time e seu caráter extraordinário lhe valeram o apelido de Coração de Roma. Na temporada de 60-61, o sucesso da Roma atingiu dimensão continental, graças à conquista da Copa das Feiras, competição que foi transformada para a atual Copa da UEFA. Os principais jogadores desta época foram Antônio Valentim Angelillo, o sueco Arne Selmonson e o uruguaio Juan Alberto Schiaffino. A Roma conquistou sua primeira Copa da Itália em 1964, após bater o Torino na final. Em 69, repetiu o feito, e novamente no ano de 1981. Nesta época, o clube venceu a concorrência para acertar a sua melhor aquisição da história, Paulo Roberto Falcão, comprado junto ao Internacional, em que até hoje é considerado um dos maiores jogadores da história do clube. Na temporada de 82-83, a Roma conquista o seu segundo scudetto, com um belo conjunto formado pelo técnico Liedholm. Era uma máquina perfeita. Vamos citar aqui alguns jogadores daquela temporada de 1983. Franco Tancredi, Vierkovud, Nella, Aldo Maldeira, Di Bartolomei, Falcão, Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti que hoje é treinador de futebol, um dos melhores treinadores de futebol do mundo. Prohaska, Bruzzo e Bruno Conti. Era realmente um time fantástico. Um ano depois, a equipe chegou à final da Copa dos Campeões, em pleno Estádio Olímpico. Naquela noite, porém, o Liverpool venceu nos pênaltis. Conquistou depois mais duas Copas da Itália, em 1986 e em 1991, com destaques para os jogadores Il Principe Giannini e o alemão Voller. No início do novo milênio, liderados pelo técnico Fábio Capello, conquista o terceiro scudetto da história, na temporada 2000-2001, quando a equipe dominou toda a temporada com jogadores como Montella, Batistuta e o capitão Francesco Totti. O ano vitorioso terminou ainda com a inédita conquista da Supercopa em cima da Fiorentina. Francesco Totti é o grande ídolo da torcida da Roma. Vive na capital italiana desde que nasceu. Quando criança, era torcedor da Roma e acompanhava o time nos estádios. Estreou na equipe em 1992 e até hoje, dezembro de 2014, está atuando no time giallorossi, tendo vestido a camisa da Roma em mais de 700 jogos. Mesmo recebendo várias propostas de times maiores, Totti sempre permaneceu na Roma e por tudo isso é idolatrado pela torcida.